Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com Super Dicas, trazendo um especial de dicas de professor para ajudar na preparação daqueles que vão participar do concurso para escriturário do Banco do Brasil. Você já sabe que eu estou entrevistando professores que lecionam disciplinas, né, que serão cobradas na prova do Banco do Brasil para o cargo de escriturário, especificamente para o agente comercial, né, que é aquele escriturário tradicional. Para você não perder nenhum episódio, inscreva-se agora mesmo no canal da Degrau Cultural no YouTube. Assim, sempre que um novo vídeo for ao ar, você receberá uma notificação, né? E no episódio de hoje do Super Dicas, nós vamos falar sobre língua portuguesa, disciplina que, via de regra, é a que mais reprova em concurso público. Então, pessoal, fique atento aí. E quem vai dar as dicas de hoje, né, e apontar os assuntos mais importantes a serem estudados é o professor Jurandir Farias, que leciona aqui na Degrau Cultural. Tudo bem com o senhor, professor? Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do Super Dicas. Tudo bem, Luiz. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos. Muito feliz em estar com você aqui nesse bate-papo sobre o concurso do Banco do Brasil. E é um Muito obrigado pelo concurso. convite, aliás. Eu que agradeço o senhor ter aceito o convite de vir aqui compartilhar o seu conhecimento com os nossos alunos e também com os nossos futuros alunos, né, que vão assistir esse vídeo e vão querer certamente se inscrever num curso da Degrau Cultural para ter a oportunidade de estudar com o senhor, né, que é um grande mestre aí na língua portuguesa. Professor, esse é um concurso aí que vai atrair certamente no país inteiro mais de 1 milhão de candidatos. É um concurso que realmente era muito aguardado por todos, né? E o pessoal quer aí entender, né, como estudar para esse concurso do Banco do Brasil, né? Então, assim, eu estava olhando o edital do concurso do Banco do Brasil, né, e curiosamente eu percebi que a disciplina de língua portuguesa, ao contrário da maior parte dos concursos públicos, no Banco do Brasil, ela não vai ser a disciplina com o maior número de questões. Ela terá 10 questões, né? 5 a menos que informática e 5 a menos que vendas e negociação, né? No entanto, assim como essas duas disciplinas, né, português terá peso de um e meio, né? Cada questão valerá 1,5 ponto, né? E é também um dos critérios de desempate do concurso. Mas eu também estava analisando o concurso de 2015, né, realizado pelo Banco do Brasil, e eu percebi que a prova anterior ela trazia só 10 questões com peso 1, né, e sequer foi critério de desempate, né? Parece que o banco, então, voltou a valorizar a disciplina novamente, não é mesmo, professor? Mesmo ela não sendo a disciplina com o maior número de questões, houve uma valorização do último concurso de 2015 para o concurso desse ano de 2021, não é isso? Exatamente, Luiz. No último concurso foram 10 questões, porém valendo um ponto cada, né? E agora são 10 de novo, mais 1,5, aumentando aí o peso das questões. E, recentemente, não só nesse último concurso, mas em outros concursos do Banco do Brasil, também foram 10 questões. Mas não tinha, nesse último concurso, 2015, esse critério de desempate que agora passa a ter, né? Passa a ter esse valor aí. É um dos critérios. Exatamente. Mas isso não é só no Banco do Brasil, não. O concurso BNDES, que também a Cesar Rio faz, costuma ter vindo 10 questões também, né? E, de fato, apesar de serem poucas questões, aparentemente, Sim. comparando com outras matérias, poxa, 10 questões também fazem com que o candidato corra um risco de errar mais, porque, proporcionalmente, se são 10 questões, se o cara erra 5, já é metade da prova que ele errou. Então, sim, essas 10 questões representam um desafio também para o candidato. Sem dúvida alguma. E, professor, mesmo não tendo o maior número de questões da prova, o senhor não acha que a disciplina de português, geralmente ela é a disciplina que mais reprova, né? Ela vai ser ali o fiel da balança para quem vai conseguir essa aprovação no concurso do Banco do Brasil ou não? Com certeza, né, Luiz? Como sempre. Português acaba sendo aquela disciplina que define, que determina o sucesso no concurso, né? Talvez porque ou o candidato pensa que sabe tudo, porque afinal fala português, ou ele tem tanto medo da disciplina que causa uma trava também, né? Então, acho que o bom senso de dominar a matéria, mas também com um certo cuidado para não avançar demais, eu acho que é ideal. Costumo dizer que o português para concurso, embora seja a língua portuguesa que nós usamos no dia a dia, a variedade, seja coloquial, formal, mas nós falamos português, quer dizer, o português para concurso, apesar de ser a nossa língua materna, o português colaborado na prova é um português técnico.
que exige que o candidato saiba determinados pontos da matéria que talvez ele tenha esquecido porque viu no colégio há um tempo. Sim. Então, português realmente é uma matéria decisiva em qualquer concurso, e não vai ser diferente com o Banco do Brasil. E é engraçado, as pessoas sabem que português é determinante, mas às vezes eles realmente deixam o português para um segundo plano, né? Eles negligenciam a disciplina porque, não, é banco, então eu vou focar naquelas disciplinas da área bancária, né? Não, é tribunal, eu vou focar nas disciplinas do direito, né? O concurso é para área fiscal, eu vou focar ali naquelas disciplinas do fiscal. E vai deixando o português para o segundo plano, o que é um grande erro, né? Impressionante isso, mesmo sabendo que o português, às vezes, né, é a disciplina com o maior número de questões, não é o caso do Banco do Brasil, mas geralmente né? E é a disciplina que mais reprova. Parece meio algo sem nexo isso, né? É engraçado, né? Essa situação que acontece com o concurseiro. Tem que valorizar a língua portuguesa, é a disciplina aí. E detalhe, no Banco do Brasil, inclusive, tem redação, né, professor? O Banco do Brasil tem redação. Mais do que nunca se torna importante a disciplina de língua portuguesa. Não é mesmo? E, professor, qual é a melhor forma, então, de estudar a disciplina de língua portuguesa para esse concurso de escriturário do Banco do Brasil, né? Sobretudo já sabendo que a prova vai ser no dia 26 de setembro, né? Tem muita gente que está iniciando os estudos agora, vai ter que correr. Quem já está estudando há mais tempo, beleza. Mas para quem está iniciando com os estudos há pouco tempo, ou está iniciando agora mesmo, cara, como resolver esse problema, né, de tanto conteúdo para estudar, né? É uma disciplina importante, em tão pouco tempo dá para absorver esses conhecimentos, dá para ter um bom desempenho em língua portuguesa? Dá sim, né, Luiz? O tempo é curto, nós temos aí 2 meses e pouco para fazer uma preparação adequada, né? Mas, às vezes, as pessoas têm 1 ano e não produzem tanto. Então, de repente, esses 2 meses vão fazer a pessoa sair da zona de conforto e estudar de fato o que tem que estudar. Na nossa matéria português, eu penso que o mais importante, até pela questão de tempo, são apenas 2 meses e pouquinho, o mais importante é foco, né? É centralizar o estudo. No caso de português, pegar todas as matérias, aliás, vai pegar a prova da banca, né? Então, acho que o caminho é esse. A melhor forma de preparação, seja o candidato incipiente, que começa agora, seja o candidato avançado, que já estuda há algum tempo, a melhor forma é escolher provas da banca Sesgan Rio, da Fundação Sesgan Rio, e fazer o máximo de questões que ele puder fazer nesse período, né? Então, a minha recomendação é, nessa reta final, nesses 2 meses que faltam para a prova, evidentemente, trabalhar a parte teórica também, mas não há tempo suficiente para ficar preso à teoria. Pega-se prova de concurso da Sesgan Rio, né? E ao resolver as questões, por exemplo, achou uma questão de crase, vai lá e estuda a crase. Achou uma questão de conjunção, vai lá e estuda a conjunção. É estudar a matéria de acordo com aquilo que a banca cobra. Não perder tempo com assuntos que a banca raramente ou quase nunca cobra. Então, a minha questão, a melhor forma de preparar agora é pegar provas da banca. Seria, então, um estudo reverso? Parte da questão para a teoria e não da teoria para a questão? Principalmente para esse pessoal que está aí atrasado, né? Exatamente. Não há tempo para ficar viajando, lendo gramática. Não. Esqueça a gramática. A gramática, o livro consiste em provas. Deu uma travada. Te dá prática, você resolve. Professor? Deu uma travada. Deu uma travada boa aqui. Eu acho que seria interessante a gente você voltar só esse pedaço. Não adianta comprar gramática, essas coisas assim. Claro. Deu uma estabilizada agora na conexão? Deu uma estabilizada. Eu vou então perguntar então aqui para o senhor então, o seguinte. Então, professor, não vale a pena comprar gramática, não é mesmo? Se a ideia agora, nesses 2 meses, pensa, são 60 dias, se a ideia agora é se preparar para uma prova, que vai ser o jogo final, a prova não é treino, o treino é agora, vão ter 2 meses para treinar. Então, se a ideia é focar na Fundação Sesgan Rio, baixar a prova e fazer o máximo de questões. E, consoante as questões vão aparecendo, seja crase, colocação, vírgula, o candidato vai lá e pega a matéria num livro didático, até numa gramática, e estuda aquele ponto. Eu penso que não há tempo para se prender à gramática, a ler gramática, a pegar um tópico gramatical e ler de ponta a ponta. Não há tempo.
até porque a gramática vai oferecer pontos que não são cobrados pela banca. Então, a ideia agora é focar em questões da banca, talvez pegar uma apostila de português, que é bem enxuta, uma apostila voltada para em português para concurso, não é? Um livro voltado para concurso, mas gramáticas pesadas, né? Mesmo aquela que tem muito exercício, não recomendo agora. Perfeito, mestre. E assim, o que o candidato a escriturário do Banco do Brasil pode esperar de uma prova que é elaborada pela Fundação Sesgran Rio? O senhor acha que essa prova vai vir com nível alto de exigência, um nível médio? Como é que o senhor imagina essa prova? O que a Sesgran Rio costuma, como é que ela costuma cobrar exatamente a disciplina de língua portuguesa em suas provas? Já é tradição na Sesgran Rio, sobretudo para o Banco do Brasil, nesse modelo de 10 questões, a banca ter um nível médio de dificuldade. Não é? Sobretudo quando o nível é técnico, nível médio. O nível médio de cobrança, não de terceiro grau. Terceiro grau é um pouco mais avançado, mas em concurso de nível médio, em geral, o nível da prova é nível médio mesmo. Não é uma prova fácil, ridícula. Também não é aquela prova extremamente puxada na qual o examinador pesou a mão. Não é? Então, se o candidato se prepara razoavelmente bem para a prova, ele vai ter sucesso, estudando os assuntos que mais caem na prova. Né? Então, essa prova da Sesgran Rio, com 10 questões, e a gente fala isso baseado em vários concursos que já há muito tempo têm sido feitos pela Sesgran Rio, né, do Banco do Brasil, me refiro ao Banco do Brasil, aquelas 10 questões são recorrentes, quase sempre são os mesmos assuntos. Né? Então, em 10 questões, coloquemos aí de 20% a 30% de texto. Questão de compreensão e interpretação de texto. Exatamente. Interpretação e compreensão de texto. Temos aí 3 questões, estourando, mas estourando muito 4. Então, a gente consegue já pensar em 7 questões, às vezes 8 questões, ou 6 questões, de gramática. Então, de 6 a 8 questões, nós temos aí questões de gramática. Apenas 20, 30% de introdução de texto e compreensão de texto. Geralmente é um texto só, Luiz. Vem um texto, não é de colocar charge, não é de colocar cartoon, quadrinhos, é só um texto verbal, né? Uma crônica, um texto de jornal, um texto de revista, de ampla circulação, e vem esse formatão aí tradicional já da Sesgran Rio, na faixa de 8 questões, 7, 6, né? E de 2 a 4 questões de texto. Né? Então, é uma prova que pende mais para a gramática. Recentemente, eu fiz uma entrevista com vocês, da Folha Dirigida, para o concurso da UF, não é verdade? Sim. E para o concurso da UF, a banca é a CONSEAC, da própria UF, a CONSEAC. Pois bem, a CONSEAC tem um estilo parecido com a Sesgran Rio. É esse modelo de 30% de questões de texto e 70% de questões de gramática. É assim vem a prova da Sesgran Rio. Para o candidato que estuda gramática direitinho, não será problema essa prova. E as questões de texto, geralmente são questões de compreensão de texto. São raras as questões de interpretação de texto. Talvez o pessoal não saiba a diferença, então vou falar rapidamente. Eu ia perguntar exatamente isso, para o senhor fazer essa diferença do que é compreensão e o que é interpretação. É simples, é simples. A compreensão, né, é aquela questão que aborda explicitamente o texto, é o que está no texto. A compreensão é a leitura explícita do texto, é o que está na linha do texto. Por isso que na questão de compreensão vem assim, de acordo com o texto, conforme o texto, e no enunciado, as bancas sempre pegam um fragmento do texto e colocam lá na questão. E esse fragmento que a banca pegou do texto vem entre aspas. E depois desse fragmento vem a linha. Então, se a banca está indicando a linha do texto em que está aquele fragmento, é para o candidato voltar ao texto e tentar achar a resposta no texto, explicitamente. Isso é compreensão de texto. Agora, a interpretação de texto já é o contrário. É a informação que exige uma leitura da entrelinha do texto, não da linha, mas do que está implícito na entrelinha. Então, a questão de interpretação é aquela questão que cobra o implícito, a dedução, a conclusão. Como é que vem no enunciado? Vem no enunciado assim, deduz-se do texto, conclui-se do texto, né? Percebe-se pela dedução do texto que... Então, essa é a diferença entre as duas abordagens. A compreensão é o que está no texto, explicitamente,
aparentemente é mais fácil, né? Sim. E a de interpretação é o que está na entrelinha do texto, tá? Está É o implícito. implícito, é o que se deduz. Show de bola. Professor, o senhor E falou ela que... cobra mais, Luiz, ela cobra mais compreensão do que interpretação de texto. O Então, que se eu torna acho um que é pouco melhor mais para o fácil, candidato. né? Exatamente, se torna talvez um pouco mais Exatamente. fácil, né? E o senhor falou aí que, agora há pouco, que, de certa forma, dá para se prever mais ou menos, né, o que a Sesgran Rio costuma cobrar na parte, principalmente ali de gramática, né? Eu queria exatamente que o senhor apontasse quais são esses assuntos, então, assim, que são extremamente recorrentes em provas da Fundação Sesgran Rio, né, que os candidatos precisam dar mais atenção, né, aos estudos, porque provavelmente podem ser alvo de questão da prova. Que assuntos são esses que o senhor acredita que podem ser explorados na prova? Olha, Luiz, geralmente as bancas não são tão fiéis abertamente ao conteúdo programático do edital. Eu explico. Há bancas que colocam lá aquela coisa prática, aquela coisa já manjada. Compreensão, interpretação, acentuação, ortografia, função sintática, morfologia, semântica, colocação, blá, 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 blá. E bota, por exemplo, regência, mas não bota crase. Aí vem a prova cobrando crase. Aí o candidato fala, peraí, mas crase não estava no edital. Aí que está. A crase está em regência, porque a crase é regência. Então, muitas bancas, CESP, por exemplo, Sebrasp, né, ou FCC, muitas bancas colocam no edital conteúdo programático enxuto, com as colunas vertebrais básicas da gramática. E cobram coisas que não aparecem diretamente no edital, mas estão lá no implícito, no conteúdo programático. Eu até imprimi, né, a Sesgran Rio, né, está aqui o conteúdo programático dela, ela é muito fiel ao conteúdo programático. Então, eu vou ler rapidamente Sim. o que está no edital e vou comentar. Né? Então, língua portuguesa. Compreensão de textos. De fato, quase que ela não cobra interpretação de texto. É a compreensão, quer dizer, o que o texto dá abertamente. Ortografia, classe de palavras, emprego da crase, sintaxe da oração do período, sinais de pontuação, concordância, regência, colocação de pronome, né? Que é mesóclise, próclise e ênclise. Veja, é exatamente isso que cai na prova do Sesgran Rio. Potencialmente é isso. Ela não colocou figura de linguagem, não colocou sinônimo, antônimo, mas pode ser que esteja dentro de compreensão de texto. Uma compreensão de texto requer domínio de figura de linguagem, de sinônimo, antônimo, passa por aí também. Mas veja, é um conteúdo objetivo. Né? Então, o candidato pode se basear nesse conteúdo que está aqui. Eu destaco para essa prova, principalmente alguns tópicos, né, que a gente conhece já por trabalhar a banca Sesgran Rio e outras bancas há 20 anos. Então, a gente consegue perceber, consegue mensurar quase à perfeição o que costuma cair. Na parte de gramática, o candidato tem que estudar reconhecimento de classe gramatical, morfologia, saber o que é adjetivo, o que é substantivo, né? Dominar bem, né, o verbo, conjugação do verbo no presente, passado e futuro. Então, classe gramatical em geral, sobretudo substantivo, pronome e adjetivo, mas classes em geral, né, que é a morfologia. O verbo, bem cobrado enquanto conjugação verbal. Na sintaxe, conhecer as funções sintáticas, né, sobretudo sujeito, objeto, direto, indireto, né, agenda passiva. Então, as funções sintáticas em geral. Período composto, ela não pesa muito a mão nas orações em si, oração subordinada e coordenada, raro cobrar, mas cobra conjunção, conjunção adverbial, subordinativa, de causa, de consequência, de concessão. Então, conjunção é outro ponto importante. Regência, concordância, crase. Né? Eu acrescento ainda a pontuação, sobretudo vírgula, bem como também a acentuação gráfica. Então, são esses pontos que costumam merecer a atenção do candidato, os que mais caem na prova. Posso repetir? Lógico, Luiz, dá por tempo? favor, dá tempo. Então, sobretudo, estudar, né? Morfologia, classes gramaticais em geral, né? Verbo, dentro da morfologia nós temos o próprio verbo, mas o verbo é um assunto cobrado à parte. Funções sintáticas, conjunções, pontuação, sobretudo vírgula, concordância, regência, crase, né? E colocação de pronome, próclise, ênclise, mesóclise. Isso quase sempre é abordado de forma sistemática pela banca.
É bem verdade que eu falei quase tudo que é gramática, não é verdade? Falei quase tudo. Mas eu não posso deixar de falar isso, porque, de repente, a banca não cobra, num concurso do Banco do Brasil, por exemplo, não cobra crase e cobra só regência, aí no outro concurso ela faz o contrário. Ela cobra regência, mas não cobra crase. Então, são assuntos muito fortes e potenciais, esses que eu apontei agora para você. Ótimo, professor. A Cesgran Rio tem aí uma infinidade de provas, né? Se for no site da Cesgran Rio, você vai achar lá, é uma das principais bancas organizadoras do país, né? Tem muitas provas, né? Muitas questões aí de língua portuguesa. Vale a pena o candidato deixar... assim, ele não vai conseguir fazer tudo, todas as questões das provas de português da Fundação Cesgran Rio, não vai dar nem tempo para isso. Então, também não vale a pena perder tempo tentando resolver provas de outras bancas, né, mestre? O ideal é se concentrar somente na da Cesgran Rio. Rapaz, até atrapalha. Atrapalha pegar outra banca. Então, sobretudo agora, nesses 2 meses, pô, tá aí o concurso. Não faz sentido algum o candidato pegar a prova da CESP, da SEBRASP. Ainda mais se for de certo errado, aquela de julgamento de item, como certo. Não, não faça isso. Ah, mas eu quero estudar pelo concurso da Caixa Econômica Federal, que não foi feita pela Cesgran Rio. Não faça isso. Não faça isso. Se a Cesgran Rio tivesse um acervo pequeno, com poucas provas, portanto, eu diria, bom, ok, já que a Cesgran Rio tem poucas provas disponíveis, uma hipótese, vai lá na UF e pega na CONSEAC, que lembra um pouquinho o estilo da Cesgran Rio. Mas não é o caso, Luiz. Tem tanta, mas tanta prova no acervo da banca que vai faltar tempo para o cara estudar pelas Exatamente. provas. São muitas provas. Então, se eu fosse candidato, o que eu faria? Né? Eu pegaria o máximo de provas que eu pudesse. Eu pegaria, por exemplo, para começar, umas 15 provas, para começar a brincadeira, e resolveria todas as questões de português dessas provas, só a Cesgran Rio. Professor, é só para pegar a Cesgran Rio e o Banco do Brasil? Não. Qualquer concurso pode ser o Banco da Amazônia, não importa. Pode ser um banco lá do Rio Grande do Sul, não importa. Né? O importante é a banca. Então, se você pega qualquer prova da Cesgran Rio, e aí eu digo, nível médio, superior, não importa. O importante, vem o pulo do gato do concurseiro, não é? É conhecer o estilo da banca. Então, faça muitas provas da Cesgran Rio, o máximo que puder. O resultado é lógico. Se você faz muitas questões da Cesgran Rio, você fica familiarizado com o estilo. Acabou, você vai gabaritar português. Vai gabaritar. E não só português, as demais matérias também. Vai muito bem, porque é uma banca repetitiva. Ela repete. É sempre aquela coisa. Colocação, vírgula, classe gramatical, função sintática, conjunção. Ela não sai disso. Então, se você fizer a resolução máxima que puder das provas, o sucesso está garantido. Então, pelo amor de Deus, não pegue prova de outra banca. Não precisa pegar. Já tem um acervo gigante na Cesgran Rio. Pessoal aí que contrata, né, aqueles sites de questões, né? Então é importante colocar ali um filtro, né? Só Cesgran Rio, português só Cesgran Rio, para não perder tempo, né, fazendo questões de qualquer outro tipo de banca, né? Mestre... Claro, porque ainda que seja um outro banco, ainda que seja outro banco de outro estado, se não é Cesgran Rio, não interessa, é outro perfil. A matéria é a mesma, mas a abordagem é muito diferente, né? Muito diferente. Então, Cesgran Rio na veia. Muito bom, professor. A gente está aqui chegando à nossa reta final aqui da nossa entrevista, né? Eu trouxe aí dicas muito bacanas, pessoal, né? Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma dica final, né? Algum complemento ou uma mensagem para todos aqueles que vão participar desse concurso de escriturado do Banco do Brasil, que é tão aguardado, que era tão aguardado e que finalmente saiu o edital, e que é a chance aí de muita gente, né, que a gente, por causa da pandemia, perdeu o emprego, né, de conquistar novamente, de voltar ao mercado de trabalho, né, ou daqueles que estão procurando um emprego melhor, com uma remuneração mais atrativa, né, com uma possibilidade de crescimento profissional, que é uma das características do Banco do Brasil, que é exatamente essa, né, de investir no seu funcionário para que ele possa vir ocupar outro tipo de cargo, né? Então, que tipo de mensagem e que dica final você pode deixar para todas essas pessoas aí que vão participar do concurso do Banco do Brasil? Luiz, eu diria que o nosso momento é um momento difícil, né? Um momento de pandemia, então as pessoas estão muito fragilizadas, né?
mentalmente falando, não é? Muita angústia por perda de familiares, de amigos. Ninguém vai sair ileso dessa situação, né? Nós que estamos aqui ainda, vamos ter que tomar muito cuidado ainda. Então, é uma fase difícil, é muito difícil. Eu penso, portanto, que nessa preparação para o Banco do Brasil, o que vai dar solidez para o candidato, que vai dar concentração para ele, está numa palavra, não é? Nesse momento difícil que nós vivemos, que nos tira a atenção o tempo todo, né? Noticiário, rede social, tudo pode tirar o nosso foco, a nossa concentração. Então, qual é a palavra-chave, na minha opinião? Planejamento. Então, eu acho que o planejamento é fundamental. É reservar horas do dia, dias da semana, para estudar todas as matérias, mas de modo organizado, não é? O pessoal fala nas minhas aulas, professor, você é muito disciplinado. Eu sou, porque sem disciplina eu estou lascado. Eu tenho que escrever no quadro, eu uso o quadro, eu tenho até um quadro atrás de mim que eu treino em casa para usar o quadro, porque eu penso que o meu raciocínio colocado no quadro vai facilitar a vida do candidato, do estudante, do meu aluno. Então, observo na sala de aula, o caderninho do meu aluno do concurso público acaba sendo igualzinho ao meu quadro, porque a minha intenção é essa, eu quero que ele organize, é disciplina. E eu só posso ter disciplina se eu planejar. Então, planejamento. Então, reservar horas do dia, dias da semana para estudar todas as matérias, não é? Então, temos 2 meses. Dividir, tal dia eu vou estudar essa matéria, o outro dia eu vou estudar outra matéria, tentar abarcar todas. E não deixa português por último, porque português, você fala português, mas não é o português que você fala que cai na prova. É o português técnico. Então, vai lá na fonte. Qual é a fonte? César Rio, pega as questões que caem. Está lá, cara, é só ir lá buscar na fonte, pegar as questões que caem. E pronto, planejar. No caso de português, né? Escolhe um assunto, faça um planejamento. Crase, regência, pontuação, acentuação gráfica, e se organiza. Nós temos no meio desse período aí, Luiz, um feriadão. 7 de setembro, cai na terça-feira. Eu quero viajar. Parceiro, não viaja. Mas já está marcada. Tá, ok. Leva a gramática para estudar, leva o livro para estudar, estuda na viagem. Se você não tem viagem marcada, não cai na besteira. Aproveite o feriado para viajar, para estudar. Aproveite esse feriadão. Se você trabalha numa empresa, né? Ou se já é servidor público, aproveita lá o recesso e estude a matéria no seu recesso. Já tem viagem marcada? Paciência, estuda na viagem, mas aproveita, porque, na verdade, são, sábado, domingo, segunda, são 4 dias. 4 dias em 2 meses é muita coisa. Então, eu diria isso, planejamento, não é? Intensificar os estudos, inclusive no feriado, selecionar os temas que eu já citei, mais cedo na entrevista, né? Da crase ou da morfologia até a colocação de pronome. E, além do planejamento, além da disciplina, eu recomendo também equilíbrio. Eu vejo em sala de aula as pessoas, às vezes, meio que surtando, porque estão cansadas. Permita-se um dia na semana para dar uma relaxada. Nem que seja para dormir até mais tarde um pouquinho, mas recompense o seu corpo e a sua mente com alguma coisa. Escolha um dia da semana para dar uma relaxada, uma manhã daquele dia ou uma tarde. É importante que haja quantidade, mas tem que haver também qualidade, não é? Então, se permita algum relaxamento, qual seja, dormir até mais tarde, dar uma caminhada, respeitando os protocolos de segurança no período pandêmico, né, indo à praia. Enfim, são essas 3 palavras-chave que eu queria deixar como mensagem para os nossos alunos e candidatos ao Banco do Brasil. Planejamento, disciplina e equilíbrio. Fazendo esses 3 itens na pauta do concurseiro, eu acho que o sucesso é garantido. Planejamento, disciplina e equilíbrio. É isso aí, mestre. Muito obrigado aqui pela sua participação, né, por ter dedicado esse tempo aqui para falar com os nossos alunos, nossos futuros alunos, poder compartilhar com eles essa sua experiência, esse seu conhecimento em língua portuguesa para ajudá-los a fazer uma boa prova. E eu quero também agradecer a todos que estão acompanhando aqui o Super Dicas e lembrá-los que, se você perdeu um episódio, não tem o menor problema. Basta você acessar ali o YouTube da Degrau, né? Você vai encontrar todos os vídeos dessa série especial para o concurso do Banco do Brasil, mas não deixe de fazer a sua inscrição no canal, né? E se você gostou desse vídeo aqui, por favor, dê o like, né?
para que esse vídeo possa, né, ganhar, né, maior repercussão, atingir mais pessoas, né? Assim o YouTube distribui melhor esse vídeo para que as pessoas possam assisti-lo e obterem essas dicas maravilhosas aqui do professor Jurandir. Muito obrigado a todos. Fiquem com a gente, porque vem muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, professor. Por nada, eu agradeço, Luiz. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, gente. Tudo de bom.